Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar com o escritor Miguel Esteves, ele que vai conversar com a gente sobre o seu livro Poeira Amarela. Miguel, querido, você tá por aí? Opa, Monique, tô aqui sim. Bom dia, tudo bem com você? Tudo certo? E você? Tudo ótimo, que maravilha ter você aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, tá, querido? O prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite por essa iniciativa maravilhosa. Que maravilha! Bom, é tua primeira entrevista em podcast? É sim. Até onde eu consigo me lembrar é sim. Você a primeira pessoa que tá me entrevistando. E eu acho que em qualquer âmbito, na verdade. Meu Deus, que responsabilidade, gente! Ingressar o autor aí na sua primeira entrevista literária. Nem live pelo Instagram tu faz? Não, nem isso. Não se preocupe, é uma delícia falar sobre livro, principalmente quando o livro tema da entrevista é o nosso, né? No seu caso, Poeira Amarela. Então relaxa e divirta-se, porque falar de livro é muito bom. Primeiro, antes da gente começar aí, quero te agradecer por você disponibilizar um horário de vir aqui, né? Vir aqui entre aspas, mas se propor a conversar com a gente sobre o seu trabalho literário, falar, deixar as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o seu livro. Eu acho que essa conexão de escritor com os seus leitores, com os ouvintes e seguidores é muito importante. E não é todo mundo que tem coragem de se expor, de aparecer, ou por timidez, ou porque realmente não consegue se comunicar. Então, quando eu encontro um escritor que se propõe a falar do seu livro, né, através de entrevistas ou não, eu fico muito feliz. Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade, tá, querido? A honra é toda minha, que isso. Eu que agradeço. Miguel, me diz uma coisa, Poeira Amarela. Vamos começar por esse nome que ele é um pouco peculiar. Poeira Amarela. De onde surgiu esse título? Olha, então, o Poeira Amarela, por ele ser um livro ambientado num deserto, certo? Eu quis dar um nome único para ele, porque o primeiro nome que passou pela minha cabeça, sendo bem sincero, para ter esse projeto publicado, foi O Deserto Eterno. Só que o Deserto Eterno, sinceramente, tem um ar muito genérico. Eu olhei, fiquei olhando para esse título, ele ficou por uns 3, 4 meses, assim, como sendo o definitivo do projeto, e eu só não estava conseguindo visualizar isso numa prateleira de livraria, certo? Não rolou. Então eu fui em busca, eu no meu quarto sozinho, fui em busca de um nome único para o meu projeto. Um nome que seria mais fácil de ser lembrado. Algo original, basicamente. Então, Poeira Amarela é basicamente areia, só que em mais palavras. Entendi. Pela capa, né? Eu tô vendo aqui a capa do seu livro. E realmente tem tudo a ver, né? A gente está vendo que a capa tem esse tom, é uma capa misteriosa, né? Eu consigo, na minha concepção, ela diz muito porque tem parece uma cidade, um castelo no meio do nada, né? A gente vê ao redor ali muita poeira, literalmente, terra, deserto, enfim. Então condiz aí com o que a sua capa mostra. Poeira Amarela foi lançado em que ano? Poeira Amarela vai ser lançado esse ano ainda. Ele está em pré-venda
no momento dessa gravação, dia 15 de setembro de 2022. E ele ficará em pré-venda até o dia 14 de outubro. E depois disso ele vai ser lançado oficialmente na Amazon, nas Americanas, e-book, livro físico, tudo que tiver aí. Gente, que delícia! Então, gente, ó, Poeira Amarela tá em pré-venda. Aonde as pessoas podem adquirir o seu livro em pré-venda? Existe o site da editora Ascensão. Você pode só pesquisar no seu navegador Editora Ascensão, você já vai aparecer nas opções de busca o site, a loja online deles. A partir disso é fácil, você só pesquisa Poeira Amarela e já tá lá. E é muito importante que as pessoas comprem na pré-venda, porque eu tenho uma meta a bater. A editora Ascensão, ela faz um negócio muito legal, que é um método de publicação sem custo para o autor. Onde, se você conseguir bater uma meta de livros vendidos na pré-venda, você não precisa desembolsar dinheiro algum. Então isso é muito bom para escritores iniciantes, né, que não têm muita experiência no mercado editorial. E, enfim, acho que é uma iniciativa admirável que merece ser citada. Então, a partir daí do dia 15, mas agora mesmo, o livro físico já está sendo vendido. Que maravilha! Então, gente, corre lá, ó, Editora Ascensão, na pré-venda do nosso autor, Poeira Amarela, do autor Miguel Esteves. Não perde essa oportunidade. Esse é teu primeiro livro publicado, né? Na verdade, não. Olha só. Tu tem livros anteriores? Eu tenho um livro. Qual é o nome? Chama Metafísica. Eu publiquei ele quando eu tinha 15 aninhos. 15 anos publicou livro? Isso. Ah, gente! E me diz uma coisa, esse seu primeiro livro que você publicou aos 15 anos, né? Como é que foi esse seu processo de publicar livro aos 15 anos? Seus pais te ajudaram? Você teve apoio de amigos? Como é que foi publicar um livro aos 15 anos, ainda mais com esse nome? Pois é, a premissa do livro ainda era mais estranha ainda, que era uma ficção científica apocalíptica. Mas assim, eu tive que passar pelo processo de avaliação, né, na editora, e ao contrário da atual, não foi uma publicação gratuita. Então, sim, eu tive muito apoio dos meus pais, mas eu tive muito apoio de muita gente. Muita gente doou, daqui da minha cidade, muitos amigos doaram com quantias assim, mais do que eu imaginava que eles fossem doar. Então foi um esforço em conjunto, realmente, para publicar o meu primeiro livro. Eu realmente tenho muita gente a agradecer nisso. Quer dizer, foi praticamente uma publicação coletiva, né? Todo mundo apoiando o seu sonho, investindo no seu projeto. Pensa, gente, um menino de 15 anos publicando seu primeiro livro relacionado a uma ficção científica. Gente, é uma loucura quando a gente para pensar nisso. Você escreve desde quantos anos, Miguel? Olha, escrever de fato, assim, eu escrevo desde os 13. Então, se for fazer a conta, eu comecei a escrever em 2016. Caramba, desde os 13 anos. Alguém na tua família escreve ou é só você? A minha mãe, ela escreve também. Ela escreve poemas, que foi o que eu comecei a escrever. Ela tinha uma página no Facebook, inclusive, que ela postava os poemas dela, e ela é bem famosa, inclusive. Então, qual é o nome da sua mãe, por favor? Ela chama Eliana Margarete, a senhorita Eliana Margarete. Ela ainda mantém a página dela no Facebook? Então, ela parou, teve um tempo, mas se eu não me engano, a página ainda fica lá. Eu não lembro o nome, sendo bem sincero, porque ela trocou de nome algumas vezes.
mas ela ainda escreve para ela. Que maravilha! O que ela falou para você quando você publicou seu primeiro livro? Orgulho, né? Ela disse para mim uma frase que eu nunca vou esquecer, que mexeu muito com o meu Miguel de 15 anos, que foi: meu filho, você está se tornando tudo que eu sonhei ser. Meu Deus, gente, não são nem 11h30 da manhã, eu vou chorar. Então essa frase mexeu demais comigo. Gente, eu imagino o orgulho, a felicidade da tua mãe, essa realização, de ver um filho seguir o caminho literário, que é uma coisa extraordinária. Publicar livro aos 15 anos. Eu acho que quando a gente tem um incentivo dentro de casa, exemplos, né, dentro de casa, a criança ou o adolescente, é muito mais fácil dele se moldar àquela realidade. Então, incentivar a leitura, a escrita é muito importante. A gente não tem aí, não é comum a gente ter um escritor que tem alguém que também escreve dentro de casa. Geralmente o escritor vem só dele. Então, quando a gente tem tios, mãe, pai, primos que também escrevem, é realmente uma felicidade. Agora, Miguel, tua mãe te incentivou a ler também. Como é que é a tua relação com a leitura? Porque eu costumo dizer que nem todo leitor é escritor, mas todo escritor precisa ser um bom leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Olha, de fato, eu tive muito incentivo desde pequeno a leitura, né? Tanto da minha mãe quanto do meu pai. Sempre cresci com muitos livros aqui em casa. A minha mãe sempre me incentivando a ler. Tinha aquela coleção antiga, coleção Vagalume, não sei se você conhece, que eram aqueles livros infanto-juvenis que minha mãe dizia ser da época dela, que eu li. Foi por aí que eu comecei, mas eu sempre li muito. Minha casa aqui tem livro espalhado para tudo quanto é canto. Tem livro na cozinha, tem livro na sala, livro no banheiro. Então, tanto minha mãe quanto meu pai leem bastante. Então, eu tive esse incentivo desde cedo. Que maravilha! O que tu tá lendo agora? Nesse momento, eu tô lendo A Fundação, que é a maior saga de ficção científica de todos os tempos, do Isaac Asimov, que eu tô lendo o primeiro livro no momento. Eu não conheço. Engraçado. Eu gosto de perguntar porque eu gosto de dicas literárias, né? Então, quando o autor me traz um livro que eu não conheço ou que eu ainda não tive acesso, eu já separo ali na minha listinha do Amazon para eu poder ou ler no Kindle ilimitado ou poder comprar. Agora, eu tô percebendo que você é da ficção científica, né? Você gosta desse gênero. Você gosta. Você já leu Júlio Verne? Já sim. Você sabe que hoje. Pode falar, desculpa. Pode dizer, tá tranquilo. Hoje eu finalizei a coleção do Júlio Verne, né? E eu não conhecia. Eu falei, cara, eu vou mergulhar literalmente em Júlio Verne. E aí eu comecei a ler, eu comprei a coleção e li todos os livros. Terminei hoje o último livro dele, né? Todos, né? Eu li os que estão acessíveis. Foram 7 ou 8 livros. E comecei a ver os filmes também. Terminava de ler o livro e vi o filme. Gente, que mundo fantástico. É maravilhoso, né? Cara, que loucura. Terminei hoje A Ilha Misteriosa. Então, assim, hoje... a ilha, eu só não li ainda o do balão. O do balão eu ainda não li. A Volta ao Mundo em 80 Dias? Não, a Volta ao Mundo em 80 Dias foi simplesmente maravilhoso. O do balão é 25 dias em um balão, eu acho. Eu acho que é esse o nome. Sim. Esse foi o único que eu não li.
e que eu falei, não, agora eu vou adiar um pouco, né? Porque eu fiquei tão mergulhada no mundo que ele trouxe, porque a gente viaja para vários lugares, a gente conhece vários personagens dentro de uma ficção científica que ele traz com muito talento, né? Não é à toa que ele é um dos autores mais lidos ainda nos dias de hoje. E não era o meu gênero favorito. E agora eu tenho uma grande referência de ficção científica. E não é por acaso que eu estou conversando com o Miguel, que é um escritor de ficção científica. Olha esse caso! Ou seja, eu já quero ler Miguel, entendeu? Ponto final. Ô Miguel, me diz uma coisa, teu escritor favorito de ficção científica, quem é? Douglas Adams. Não conheço, gente. Ele é o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Já ouvi falar, mas não conheço. Eu acho que esse é basicamente o melhor livro de introdução à ficção científica possível. Se você, aí, ouvinte, é uma pessoa que não é familiar à ficção científica, que nunca leu algo sobre, ou que tem uma visão um tanto quanto adversa sobre o gênero, leia o Guia do Mochileiro das Galáxias. O primeiro livro já é o suficiente. Você vai se apaixonar. O Douglas Adams é simplesmente maravilhoso. Ele faz parecer simples. Que maravilha, gente. Já anotei aqui. Dica literária, hein, gente, do gênero de ficção científica. Corre lá e já separa o autor, os livros. Que bom, né? Agora, Miguel, me diz uma coisa, teu livro foi publicado por editora, né? O Poeira Amarela. Como é que você vê essa sua relação com publicação por editora? Foi uma relação positiva? Você gostou? Ou você pretende fazer futuramente uma totalmente independente? Como é que foi esse seu processo de publicar o seu segundo livro por uma editora? Olha, então, até o momento do meu primeiro livro, até o Poeira Amarela, a relação tem sido bem boa, sabe? A minha primeira publicação, ela foi por meio de uma editora mais prestadora de serviços, né? Que você se compromete a pagar e tudo mais. Mas, assim, eu tive a sorte de encontrar a Ascensão, que é a editora do Poeira Amarela, que ela tem esse modelo de publicação gratuito, que eu acho que é muito importante. Então, até o momento eu acho que tá dando tudo certo, sabe? É evidente que existem editoras maiores que elas são para quem pode, né? Elas não são para todo mundo, não são eu diria pro escritor médio brasileiro. Porque você tem aí modelos de publicação que podem até 20 mil reais. Então isso é um absurdo. Então, assim, eu tenho ainda vontade de fazer uma publicação independente, tanto pela liberdade que isso oferece, né? Mas para isso eu também iria precisar de uma estrutura financeira um pouco melhor. Tanto que eu gostaria de publicar um livro com os meus poemas, porque, assim como minha mãe, eu também escrevo poesia. Tenho uma coleção um tanto grande de poemas escritos e eu quero mostrar isso para o mundo. Então, pretendo sim, algum dia fazer uma publicação independente. Pois é, você tocou num ponto bom aí, né? As editoras cobram valores absurdos. Nesse meio literário que a gente tem aqui dentro do Brasil, ainda é um projeto impossível ou muito difícil publicar numa editora muito grande. Primeiro, porque se a gente pegar uma editora de grande porte, não é só pelo simples fato de você pagar, porque elas não frisam ali, elas não priorizam o pagamento em si, mas a qualidade da tua obra. A gente tem N editoras que, mas eu vou investir 30, 20, 15 mil para publicar nessa editora grande. Eu disse, não, querido, não é assim. Primeiro você vai me enviar o seu material, a gente vai avaliar
se ele é bom o suficiente para estar dentro da nossa editora, e aí sim a gente conversa sobre valores. Essa realidade para autores iniciantes e independentes ainda é muito distante. A gente com certeza está muito longe disso. Então, o mercado possibilita aí novas editoras, porque novos autores estão chegando e novas dinâmicas. Então, por trabalhar com autores independentes e iniciantes, o melhor caminho é você... melhor caminho, assim, eu digo dentro da minha concepção e do que eu vejo, né? É você ir devagar, fazer o seu público, porque você não vai conseguir um retorno de 20 mil no seu livro. Vai ser muito difícil. Você não consegue. Então, é punk. Ainda mais um autor que não tem um grupo formado de leitores. Agora, ô Miguel, eu tô aqui com a sinopse do teu livro. Eu posso ler um trechinho para o pessoal se inteirar ainda mais? Opa, com certeza. Eu tô vendo aqui que tem o nome. Se eu falar o nome errado, depois você me corrige, tá? Opa. Gente, eu vou ler para vocês a sinopse do livro do nosso autor, Poeira Amarela, tá? Um evento cataclísmico fez colapsar a sociedade e deu fim ao planeta Terra como conhecíamos, transformando numa bola de areia inóspita. Arete não se lembra de ter chegado em Dona Sarene. Foi acolhido e pelos últimos 6 anos viveu junto do povo da vila desértica. Depois de todo esse tempo, finalmente sairá deserto afora na busca, procurando novas civilizações e a verdade sobre seu passado. Eu falei certo, Miguel? Você falou tudo certo, sim. O nome do personagem principal ele pode ser pronunciado de várias maneiras, tá? Fique tranquilo. Você pode dizer desde Aret a Haret ou Harriet, você tá tranquilo. Porque, querendo ou não, é um nome que eu inventei. Ele é proveniente de um idioma, uma base de um idioma que eu criei para esse livro em específico. Então, tanto o nome dele, o nome dele completo é Haret Ven Sarene, tanto o nome da vila, que é Dona Sarene, são criados por mim. Então, eu que decido se tá certo ou não. Eu que mando e acabou essa história. É isso. Fala um pouquinho sobre o seu personagem. Olha, então, o Haret ele chegou na vila de Dona Sarene na verdade, sem cabeça. Ele não lembrava, não tinha nenhuma memória de sua vida passada, como ele fez para chegar ali. Então ele foi acolhido por essa vila completamente isolada, em meio ao mar de areia interminável, e começou a integrar a sociedade local. Ele ajudou, fez parte das comunidades, ele se tornou uma pessoa muito influente dentro dessa vila. Apesar de que os leitores, inclusive, perceberam isso, apesar dele não ter uma personalidade formada. Porque o que acontece? Você não forma uma personalidade em 6 anos, que é o momento que ele esteve ali. Então, ele é basicamente uma pessoa em branco no momento que ele chega na vila, e ele vai ser moldado nesses 6 anos, e pelas experiências que vão ser contadas no livro, por ele ser uma página em branco, basicamente. Então, os leitores perceberão algumas atitudes duvidosas do Haret, até certos momentos de indecisão e desilusão consigo mesmo, porque ele pensa, eu não sei o que eu sou. Será que o meu eu passado estaria feliz com o que eu me tornei? E será que o meu eu de hoje, de Dona Sarene, vai ficar feliz assim que descobrir quem eu era antigamente? Então existe essa dinâmica de conflito, e eu acho importante frisar também o que é a busca. A busca ela é um ritual realizado pela vila de Dona Sarene, onde são enviadas as melhores pessoas da vila, deserto afora, em busca de civilização, porque eles passaram anos isolados.
E isso não é sustentável, né? A gente sabe que povoados humanos precisam de povoados vizinhos. Então é basicamente isso. Entendi. Agora, esse livro é volume único? Não, eu pretendo fazer dele uma série. Que bacana. Quantas páginas tem esse primeiro volume? São 208 páginas, salvo engano. 210 também. Caramba, é uma história, então, é o primeiro volume bem denso, né? Quanto tempo você levou para escrever? Olha, foram aí uns bons 6 meses, eu vou dizer, viu? Que eu passei de fato escrevendo. Porque eu comecei ele no ano, né? Eu comecei ele na metade de 2021, terminei ali para abril de 2022. Então, foi aí esse tempo. É um tempo bom, 6 meses, dá para produzir legal uma história. Agora, ô Miguel, você separou um trechinho pra gente do teu livro? Olha, eu pretendo ler aqui o prólogo do meu livro. Eu tenho uma pagininha, tranquilo de ler. Posso? Ótimo, pode, por favor. Vamos lá, prólogo. As areias daquele deserto sem fim incrustavam-se como pedras úmidas na língua daquela triste figura que engatinhava trepidamente sobre o chão incerto e traiçoeiro. Sua máscara já havia sido deixada de lado pelo calor que seria insuportável de aguentar se ele ainda vestisse. Suas vestes haviam tomado a coloração pastel do avassalador mar de areia que, por suas inexoráveis mãos, esmagavam a alma daquele que ousava por ali despreparado caminhar. O deserto que não perdoa, a terra onde nada cresce, que deu origem aos sábios dizeres, proferidos e disseminados pelas bocas daqueles que sobre estas areias por muito caminharam, sem medo, sabendo que o deserto jamais perdoará. Abre aspas. Aventure-se de mãos vazias nas terras do deserto eterno, e dor eterna você encontrará. Fecha aspas. Mas, de onde floresce a tristeza, a dor e o sofrimento, também faz nascer a esperança, a compaixão e a piedade, e da poeira seca, do vento cortante, que circunda a agonia crescente, emerge uma mão amiga. Esse é o prólogo. Gente, que loucura esse prólogo, hein? Você passou pelo bloqueio criativo durante o processo de escrita do teu livro? Incontáveis vezes. E como é que você fugiu dele? Olha, sinceramente, o meu bloqueio criativo é mais daquele tipo de, nossa, como prossigo com essa parte da história agora? Então, existem algumas maneiras, né, que eu descobri de contornar isso, que, assim, a primeira, imagino que todos aí já saibam, que é parar de escrever, né? Você não passa aí 6 horas escrevendo, isso não é saudável, né, gente, pelo amor de Deus. Então, a primeira solução é parar um pouco de escrever por um tempo, dar uma caminhada, fazer alguma outra coisa, lavar uma louça. Geralmente isso funciona. Mas eu acho que o método mais eficaz que eu encontrei para mim foi consumir. Isso engloba ler. Você pode também aí assistir a sua série, o seu filme, que tenha talvez aí relação com o seu trabalho. Eu costumo abrir o Pinterest e ficar vendo as imagens, que me dão muita inspiração também. Mas se deu bloqueio criativo, para de escrever e vai ler. É basicamente isso. Muito bem. Agora, tá cedo demais para a gente falar de uma nova publicação? Você já está escrevendo? Já tem alguma para um novo livro? Ou tá muito cedo ainda? Olha, na verdade, tá no momento certo. Eu já escrevo, assim que eu terminei de escrever o Poeira Amarela, antes mesmo de enviar ele para a editora, eu já tinha começado o segundo livro, o Poeira Amarela 2, então ele já está em produção.
E eu tenho até pelo menos o livro 6 planejado do Poeira Amarela. Meu Deus! Então, 6 livros! Pois é, para mais. Porque 6 serão apenas da história principal do Harit, só que vai acontecer muito mais coisa aí nesse deserto. Eu acho que o bom da ficção científica e da fantasia, que é também um gênero que eu gosto muito, é a possibilidade que isso te dá para criar o que você bem entender. Você pode fazer personagens da maneira que você bem entender, cenários, lugares, culturas. Você pode construir culturas. O quão incrível é isso, o quão maravilhoso é você poder elevar o seu world building a um certo ponto de construir uma nação inteira. Então eu acho que esse é um dos pontos mais fortes da ficção científica e da fantasia. Tolkien sabe muito bem dizer isso, né? Pois é unânime, né? Ele é unânime, meu Deus do céu. Agora, Miguel escreveu uma história, ainda mais, né, de 6 livros para mais, nesse gênero de ficção científica, não deve ser fácil, porque eu acho que a pegada é outra, por exemplo, de um romancista, de uma pessoa que volta para o drama, né? Então, nesse contexto geral, para você, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você construir essa história? Olha, a parte mais fácil, sendo bem sincera, foi imaginar. Imaginar a composição do mundo e colocar isso no papel, para mim, é bem... Eu não diria fácil, sendo bem sincero, mas é gratificante, é um negócio que eu gosto de fazer. Eu tomo prazer fazendo isso. Então, imaginar os diversos cenários que o Harit encontrou, que vai encontrar, as cidades, as ruínas em meio ao deserto, as ruínas remanescentes do fim, tudo isso é muito gostoso de fazer, sabe? Imaginar a cultura de Dona Sarene, trabalhar naquele idioma que eu citei anteriormente, é muito prazeroso. Assim, outra coisa da ficção científica também eu acho que vale dizer, e da fantasia, é que cabe tudo. Você tem desde drama a romance, tanto que temos tramas românticas também no Poeira Amarela, fiquem ligados, isso acontece. Então a gente tem todas as fases das relações interpessoais, porque, querendo ou não, é um mundo onde as coisas precisam acontecer. Então, você precisa ter todas as etapas da vida social humana. Então, tudo existe, tudo tem na ficção científica, no Poeira Amarela. Do drama ao suspense, ao romance, ao thriller, tudo. Então, pois quando eu falei que a pegada é diferente, né? Porque, assim, a gente tem focos durante a nossa narrativa. Então, quando a gente tem um romance, por exemplo, o foco está naquele casal que vem desenrolando ao longo da narrativa e etc e tal. A gente não tem tanta fantasia ali dentro. Sim. Diferente da ficção, enfim, que o escritor, ele monta um mundo, ele transforma um dialeto, ele traz personagens totalmente diferenciados, né? Eu acho que a pegada diferente que eu quis dizer foi isso. Entendi. Então, pode falar. Não, eu só compreendi. Agora, Miguel, me diz uma coisa. Você, como tá vendo aí, tá publicando o seu livro, já tem um publicado. Como é que você vê, por exemplo, desde 2016, se eu não me engano, que você falou que publicou, né? O mercado evoluiu bastante. A gente viu que está vendo também que os e-books,
Os livros digitais estão aí cada vez mais presentes no mercado literário. Então, como é que você vê como escritor e como leitor essa relação de livro físico versus os e-books, já que eles são tão mais acessíveis do que o livro físico, por exemplo, pela praticidade, pelo preço, pela comodidade? Como é que você vê isso dentro do mercado, como escritor e como leitor? Então, a evolução aí dos e-books e a proporção que eles têm tomado recentemente, eu acho que é uma evolução que faz muito sentido. Condiz com tudo que a gente está vivendo, né? Condiz com a ascensão tecnológica das últimas décadas, e realmente era só questão de tempo até isso se tornar algo acessível. Então, eu admiro muito essa parte da evolução tecnológica e do consumo literário. E, assim, tem muitos amigos meus que preferem comprar para ler no Kindle ou no celular mesmo. Então, eu acho, sinceramente, super válido, porque você pode fazer com aquilo que você quiser, tá? Onde você bem entender, sabe? Então, é muito mais acessível também financeiramente falando, né? Isso é um ponto importantíssimo de frisar. Você não tem aí os gastos com a impressão, com gráficas e tudo mais. Então, já é um processo muito bom pra gente, talvez, aí parar de consumir papel, né? Embora esteja muito longe da realidade. E também falando assim que o livro de papel é muito mais prazeroso, na minha opinião. Mas, assim, vejo todo o mérito na questão dos e-books. O livro físico, né? Eu sou a doida também do livro físico. Adoro pegar um livro, sentir o papel, folhear. O cheiro do livro, ai. Exatamente. E eu vou te falar, não tem felicidade maior do que quando a nossa tiragem chega em casa. Nossa, que a gente abre, pega o nosso livro físico. Cara, isso só para quem publica, quem escreve. Nossa, é bom demais. Gente, é uma coisa assim inexplicável. Eu estava conversando com uma autora outro dia, ela falou assim: Monique, você sabe que nós, escritores, somos um bando de drogados, né? Aí eu falei: como assim, menina? Aí ela: sabe qual é a nossa droga? Eu falei: qual? Cheirar livro. Aí eu fui parar pra pensar e falei: realmente, eu não sei você, né? Mas a gente consome uma droga que é cheirar livros. Com certeza. Gente, nós todos temos nariz de platina, porque a gente cheira literalmente. Pois é. Ai, e é muito bom. Né? É muito bom. Não pretendo parar, peço desculpas. É aquela droga que a gente não quer se livrar de jeito nenhum. Agora, Miguel, você tem planos para fazer teu livro de audiobook? Olha, eu admiro muito a parte dos audiobooks, embora nunca ter consumido um até o fim. Eu gostaria, sendo bem sincero. Seria algo, na minha opinião, maravilhoso de fazer. Imagine você poder ter o livro nos seus ouvidos a qualquer momento quando você faz aí você cuida dos seus afazeres do dia a dia. Eu acho algo maravilhoso. Exatamente, e o audiobook ele abre um leque muito grande para o escritor, né? Porque atinge outra galera, aquela que é deficiente visual, que são os dislexos, aquela galera que não gosta de ler livro físico, nem o e-book, mas gosta ali de estar ouvindo, né? Eu não tenho tempo para ler um livro, vou escutar na academia, vou escutar indo para o trabalho. Então, assim, eu indico o audiobook para todos os meus autores. Se vocês puderem investir, invistam em audiobook. Vocês vão aí abrir o horizonte literário de vocês. Agora, Miguel, você como autor publicado, qual é o conselho que você dá para novos escritores? Olha,
Eu não acreditava nisso de início. Imagino que muitos não acreditam, mas a questão é que dá para fazer. Pode parecer distante, pode parecer, nossa, publicar um livro é uma coisa muito grande. Realmente é. Para você pode ser a realização do sonho, para mim foi. Mas dá para fazer. Hoje a gente tem aí um ecossistema muito mais diverso de editoras e de métodos de publicação gratuitos, independentes. Você tem a possibilidade de formar uma base de leitores que gosta do seu trabalho. Você tem aí muitos bookstagrams que podem divulgar o seu livro. Você tem muitos influencers que falam sobre isso e que abrem as portas para você divulgar o seu livro com eles. Você tem agências que se especializam em autores independentes. Então, dá para fazer. E é acessível sim. Então, e você não está sozinho, inclusive, viu? Você pode muito bem procurar ajuda dentro do mercado, procurar chamar autores no Instagram, perguntar como faz isso, como faz aquilo. Então, você não está sozinho e dá para fazer sim. É um ecossistema muito amigável para você publicar o seu livro. Pois é, a ideia é não desistir, né? Jamais. Se desistir, já era. Eu vejo muitos autores, Monique, trabalhei tanto no meu livro, levei às vezes 1 ano para escrever, meu livro não vendeu um exemplar. Às vezes você é bom só na escrita, mas você não entende marketing, você não entende de divulgação. É por isso que esse tipo de pessoa existe no mercado. Agregue-se, procure alguém para te ajudar, porque senão você, além de se sentir sozinha no meio literário, você vai desistir. E desistir não é bom, porque as pessoas precisam conhecer as nossas histórias. Desistir não é uma opção. Exatamente. Agora, Miguel, quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, conhecer o teu trabalho, teu livro só está em livro físico, tem e-book, vai estar na Amazon, como é que tá isso? Então, no período da pré-venda, que é o período atual, até o dia 14 do 10, ele estará disponível para compra somente na modalidade física, porque eu preciso, de novo, cumprir essa meta, né, que eu citei. Então, ele está no modelo físico, a venda no site da editora nesse momento. Só que depois da pré-venda ele vai estar disponível nas Americanas, na Amazon e tudo mais. Também com o e-book, vai ter sim, só depois da pré-venda. E é basicamente isso. Na loja da editora tá lá, Ascensão, editora Ascensão no navegador você encontra. E se você quiser entrar no meu Instagram também, que é esteves.png, tá o link na minha bio, tá tudo lá. Gente, eu vou colocar o Instagram do nosso autor de escrito no canal do YouTube, chamado Do Livro Não Me Livro. Lá vocês vão poder ouvir a nossa entrevista no Spotify, na Amazon Music e pela Anchor. Evidentemente, pelo Instagram também. A gente vai começar a disponibilizar lá, até porque pré-venda, né? É interessante que a gente divulgue cada vez mais. Então, vou deixar descrito, vou marcar o autor, vocês vão conseguir segui-lo e acompanhar o trabalho. Miguel, fala novamente, devagar, o seu Instagram. Esteves.png, meu sobrenome, .png. Muito bem, vai estar lá descrito, tá, gente? É só acessar o canal do YouTube. Miguel, vamos fazer uma rapidinha literária? Opa! São 7 perguntas. São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Ok, vamos lá, calma, vamos preparar. Certo. Você prefere livro único ou série? Série. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler, pelo amor de Deus. Livro físico ou digital? Físico.
Romance ou ficção científica? Ficção científica, todo dia. Ou um livro por vez, ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo, como sempre. Você empresta livro, sai correndo? Eu empresto, eu gosto muito dos meus amigos. Mas eu cobro, tá? Eu cobro muito. Você empresta, assim, mas eu vou te emprestar, mas fica aqui do meu lado, não sai daqui, não. Lê agora. Você tem 2 horas para ler. Muito bom, gente. Mas devo dizer que faz alguns anos que eu não empresto livros, tá? Mas eu costumo emprestar, se me pedirem. É muito bom essa relação, né, do escritor com o livro, que o escritor também é leitor, né? Então não tem jeito. A gente é apegado mesmo, a gente fica com medo, com receio, perde livro, se arrepende. É conflitante esse sentimento. Miguel, querido, cara, eu nem vi, nem senti esse tempo que a gente passou aqui conversando, que foi uma delícia esse bate-papo. Você sobreviveu à sua primeira entrevista literária. Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo devidamente entrevistado, viu, Sofia? Foi muito bom, Monique. Eu agradeço, viu, o convite, a iniciativa também. Eu só tenho a agradecer aqui. Olha, eu vou te dizer que foi uma delícia conhecer você, falar sobre o seu livro, conhecer mais sobre o seu trabalho. Mais uma vez, eu quero te agradecer imensamente, não só pela oportunidade de estar divulgando o seu livro, mas também de dar acesso aí aos leitores, aos seguidores, aos ouvintes. Te agradecer eternamente, dizer que não pare de escrever, publique, porque eu quero você de volta aqui no nosso podcast para falar sobre o 2º volume do seu livro e a gente bater mais papo literário. O espaço está sempre aberto. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, Miguel. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado a você, Monique. Muito obrigado a você, ouvinte, também. Um beijo. Um beijo, querido. Ai, gente, é bom, né? Quando a gente conversa com gente assim agradável. Eu adoro. Aliás, todos os meus autores e autoras são muito agradáveis. Eu dei muita sorte. Bom, esse foi o nosso escritor Miguel Esteves. A gente conversou aqui sobre o seu livro chamado Poeira Amarela. Vocês vão poder ouvir essa entrevista no canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livro. E não deixem de se inscreverem lá. Amazon Music, Spotify e Anchor. Lembrando que a maratona de entrevistas e de lives pelo Instagram estão acontecendo até o dia 17 de setembro. Depois, a gente só volta em outubro. Muito conteúdo literário ainda está por vir esse mês. Quero agradecer a todo mundo que ouviu, que está ouvindo, que vai ouvir. E eu espero vocês no meu Instagram e na próxima entrevista aqui. Eu sou Monique Machado e esse foi Do Livro Não Me Livro. Obrigada, gente.